Que devemos preservar o meio ambiente todos nós sabemos. Mas o que temos feito a respeito disto? Estão cada vez mais comuns atitudes como poluição, queimada, desmatamento, entre outras ações que contribuem para os problemas ambientais. E em muitos desses casos não sabemos agir, mesmo possuindo as respostas e atitudes ecologicamente corretas. É um trabalho que tem que ser feito com os pequenos, é aquela história de pensar na sustentabilidade para as futuras gerações. Ainda o ser humano pensa muito a longo prazo, ele acha que os problemas vão acontecer com seus netos, bisnetos, e na verdade nós já estamos vivendo o impacto ambiental hoje, né? Vários países possuem crises, né, terríveis com relação ao aquecimento global, aos fenômenos climáticos. Enfim, é uma série de problemas que a gente precisa rever, repensar e colocar na pauta assim, da educação, das políticas públicas, mudar essa linha de raciocínio. A preservação do meio ambiente e da vida, principalmente das futuras gerações, são condições naturais que o ser humano deveria estabelecer. A destruição do local onde ele vive pode ser prejudicial para o bem da humanidade. A gente trabalha com a questão do infinito. Do jeito que está sendo feita a exploração, eles estão sendo realmente finitos, né? Então a gente tem o problema hoje do aquecimento global. Isso é cientificamente comprovado, não tem mais discussão. A gente está sim transformando o planeta, né? A gente precisa imediatamente mudar esse cenário, né? Para sobreviver nas próximas décadas. O homem é o grande causador dos impactos ambientais. Afinal, quando buscamos uma melhor qualidade de vida, esquecemos que extraímos os bens da natureza. O consumo de água, por exemplo, um banho de 15 minutos são gastos 135 litros de água. E se tomarmos um banho de apenas 5 minutos, são gastos apenas 45 litros de água. Afinal, quando desperdiçamos água em algum outro lugar do planeta, alguém irá sentir falta dela. Nós temos a água é um ciclo hidrológico, né? Então a gente aprende isso desde pequeno, que evapora, chove, forma rios, nascentes. O que está acontecendo é que nós estamos alterando esse ciclo. Onde nós estamos alterando esse ciclo? Nós estamos impermeabilizando o solo, então a água não consegue, quando chove, infiltrar no solo, alimentar o lençol freático, alimentar as nascentes e aí depois os rios. Então, com essa impermeabilização do solo, com os grandes adensamentos de habitação, com a perda da biodiversidade das florestas, das áreas verdes, nós estamos alterando esse ciclo. O ciclo, na verdade, continua, só que a água não infiltra, ela não alimenta o lençol freático, ela vai direto para os rios. Esses rios normalmente enchem, transbordam, você tem o problema das enchentes, né, em épocas de chuvas, e nós temos o problema das secas, né? Nós estamos vivendo essa questão das mudanças climáticas e nós estamos encontrando períodos de grande estiagem. De acordo com o relatório Living Planet de 2010, a população está cada vez maior. Em 1966, 66% da população precisava da terra para se estabelecer. Esse dado aumentou em 97% em 1975. Em 2005, o índice subiu para 145%. E a previsão para 2030 é que vamos precisar de 3 planetas para atender às necessidades humanas. Nós vamos ter grandes problemas de migração de povos para outros continentes, nós vamos ter inundações, o problema da seca em várias regiões do planeta, o problema de grandes pestes que a gente tem. Aqui no Brasil a gente tem a questão da dengue, da chikungunya, mas existem várias outras viroses, outros insetos, outros vetores que estão causando problemas na saúde pública devido à questão das mudanças climáticas, devido à questão do desmatamento, do desequilíbrio de um modo geral. Outro dado preocupante é da ONU, que reuniu entre os anos de 2001 a 2005 mais de 1.300 cientistas de 95 países. A avaliação ecossistêmica do milênio revelou que dos 24 serviços ambientais essenciais para a vida, como água, ar limpo, regulação das chuvas, estão em processo de degradação acelerada, podendo deixar de atender o homem em poucas décadas. A questão da conscientização ambiental é um problema bem sério na nossa estrutura humana, né?
o ser humano aprendeu a explorar os recursos naturais. Então, assim, a natureza, o planeta, está a serviço do homem. Isso é uma questão cultural, são milhares de anos de evolução explorando o planeta para a sobrevivência. E hoje, com a escassez, com o impacto, com a superpopulação que nós temos, a gente precisa rever, né, esse conceito, mudar esse paradigma. Mais do que ensinar as crianças, devemos também nos preocupar com elas. A educação e a conscientização dos indivíduos para as necessidades de práticas mais organizadas e objetivas devem ser tomadas de forma mais clara e mais rápidas para evitar o pior. O desenvolvimento sustentável deve ser compreendido como parte integrante de um processo muito além das paredes das salas de aula. Quando a gente vai trabalhar a educação ambiental com as crianças, os pequenos, né, os pequenininhos, eles têm isso ainda muito nato. Né? Eles têm uma relação com a natureza, com os animais, com as plantas, né? Então você trabalha as plantinhas, os bichinhos, eles adoram, eles captam rápido, né? Eles sentem, eles absorvem essa importância, eles vão para casa, eles ensinam os pais, né? Então a gente vê esse resultado muito rápido com as crianças pequenas. Eu acho que o grande desafio é trabalhar com o jovem. Porque a partir do momento que ele se torna um adolescente, é aquela fase mesmo de conquista, né, de rebeldia, e é nesta fase, daí para a fase adulta, é que se perde essa linha com a natureza. E aí é que a gente precisa trabalhar a educação ambiental mais forte, os professores precisam trabalhar a educação ambiental interdisciplinar, né? Ela precisa estar inserida em todas as disciplinas, porque você trabalha meio ambiente no ser humano. O ser humano, ele é o ambiente, ele é a natureza, ele é 70% água, né? Ele tem todos os minerais da terra no seu corpo, ele respira o oxigênio do planeta, né? Então, assim, nós somos o meio ambiente. Isso precisa estar dentro de cada ser humano, desde pequeno, no adolescente, no adulto, para a gente mudar essa relação. E aí sim, viver esta vida, as futuras gerações, e né, é o planeta que nós temos para viver. Só temos ele, então vamos cuidar dele. Embora os processos caminhem em passos lentos, a natureza ainda encontra um meio de sobreviver, mas ela nem sempre irá se recuperar de forma plena. E o homem precisa ajudar a reverter esse processo.